Isso aqui é água, não é vodka não, né? Não, a gente já viu que beber em podcast dá álcool em podcast da Tem Inclusive, cuidado. este é o assunto de hoje. Cacá Diniz, um dos maiores empresários de influenciadores digitais do país. E hoje vamos falar de uma coisa que é muito comum aí nesse mundo digital, que é o tal do cancelamento. Fui cancelado e agora? O que eu faço? Então, falar um pouquinho sobre como funciona essa lógica do cancelamento e gestão de crise. E aí, depois? O que acontece? Mas, Cacá, antes de você começar, eu queria dizer que eu, como digital influencer, eu tenho bastante medo de ser cancelado, né? Só que a minha preocupação é exclusivamente única. E você não, como empresário, você tem a preocupação sua e além da sua, de todos os seus agenciados. Assim. Cara, não, eu só preocupo comigo, com os outros não. Não, tô brincando. Cara, na verdade é o seguinte. Você primeiro precisa entender qual é a lógica do cancelamento. Quando a gente fala sobre cancelamento, né? Quando alguém fala algum tipo de bobagem, besteira ou algo que vai contrário à opinião das pessoas, vai ter gente que vai concordar com você, vai ter gente que não vai concordar. Quando acontece o cancelamento, você vê que a maioria das pessoas discordou daquilo que você falou. Mas o que é verdadeiramente um cancelamento? Quando eu tenho 3 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas dentro da minha rede e 1.000 pessoas estão ali me criticando, isso pra mim não é cancelamento. Então, eu acho que a gente precisa entender melhor, de fato, o que é um cancelamento, né? A gente teve o exemplo que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre o que aconteceu no Flow Podcast, né? Então, o cara, eu acho que ele tentou expressar uma opinião, expressou de uma forma muito agressiva, e aquilo ali gerou um tema muito sensível, muito sensível, né? E assim, ele pode ter a opinião dele, por mais que eu discorde do que ele falou, mas também não acho que me dá o direito de ir lá tentar acabar com a vida do cara. A internet funciona muito dessa forma. As pessoas que te levantam são as mesmas que tentam puxar o teu tapete para te derrubar depois. Porque o cara tá ali te aplaudindo, mas a partir do momento que você tem qualquer tipo de atitude que não condiz com a opinião que ele tem, o que ele vai fazer? Ele vai tentar te derrubar. Ele não tenta te derrubar não porque tá contrariando a opinião dele, mas é para mostrar que você tá errado. Mas você não acha que isso faz parte das regras do jogo? Do tipo, cara, Faz, beleza, a galera ganha bastante dinheiro e bastante utilidade por conta do volume de gente. E enquanto você tá atendendo ao propósito ali de falar coisas interessantes, tá sendo relevante, você continua em cima. Mas quando você fala uma merda daquele tamanho, né? Porque ali, tipo assim, ali, cara, ali chega- ultrapassou o limite da sensibilidade pública dentro da rede social. Por quê? Eu digo assim, cara, o que é público? Eu sou uma pessoa pública. Mas só é público para as pessoas o que eu quero passar. Eu não sou obrigado a falar, por exemplo, da minha vida pessoal na internet. As pessoas acham, e elas te cobram isso, você como influenciador, e vocês como expert também, que estão dentro do digital, vocês dizem assim, quando você toma um posicionamento, você tem que estar preparado para o que vem de lá para cá. Você não sabe quem está do outro lado da tela do telefone. Então, quando o cara está falando, quando você está expressando uma opinião... Eu, por exemplo, hoje de manhã eu falei sobre sabedoria e sobre inteligência. E vai ter gente que vai discordar do que eu falei. Né? Também, pode falar palavrão aqui? Pode, tá liberado. Foda-se a opinião de quem pensa contrário a mim. Quando eu digo foda-se, eu respeito quem não pensa da mesma forma que eu, mas ao mesmo tempo eu não vou pegar e vou tentar destruir a vida do cara porque o cara discorda de mim. Foda-se entendeu? com muito respeito. Foda-se com muito respeito, Porque, cara, você tem que estar preparado. Vamos lá. O Flow, ele aborda vários temas, né? A partir do momento que você entra numa seara, num terreno hostil desse, onde você pega um fato de ter tido um holocausto, mais de 6 milhões de judeus foram mortos, né? Você dizer assim, cara, eu sou a favor de ter um estado desse, você está dizendo assim, ó, eu sou a favor de que pessoas matem outras pessoas que elas não gostem. Pelo menos assim eu enxerguei. Ele pode ter tentado falar de uma forma diferente, ou então queria ter falado de uma forma diferente, né? E não tô condenando o cara disso, ele tem a opinião dele, por mais que eu não concorde. Mas a internet é desse jeito, cara, você nunca sabe quem tá do outro lado da tela do telefone. Então assim, as pessoas dizem assim, eu quero ser um influenciador digital. O que eu mais recebo nas minhas redes sociais hoje é a galera dizendo, eu quero ser um influenciador digital. Eu disse, tá pronto pra estar na internet? Porque E aí, essa a gente pegada- a gente tem que estar mais preparado Cara, essa é uma pra pegada apanhar do que pra ser total. elogiado. O que eu penso muito é que muitos desses caras, eles pensam, quero ser influenciador. Por quê? Porque, pô, cara, tem uma rede gigante, quero influenciar um tanto de gente, quero ganhar dinheiro, fazer contrato, mas o cara quer o bônus, mas não quer o ônus. O cara quer a melhor coisa da escala, quer influência, quer conversar com todo mundo, quer ganhar grana, mas, cara, qual que é o preço que se paga por isso, né? Todo bom resultado tem um bom custo, né? Tem até uma frase que é muito famosa, que é justo que custe muito aquilo que vale muito. É isso aí. Então, cara, legal, você tem muita gente ali te adorando e te idolatrando e pagando, você vai recomendar um público, o cara compra e tal, mas o outro lado você não quer também não, você fala uma merda, você não pode ser cancelado. Você fala... E aí a gente vai discutir, tipo, cara, eu acho que existe o cancelamento justo e existe o cancelamento exagerado.
Onde que tá esse limite? Cara, a grande questão é o seguinte: todo mundo tem um potencial cancelamento, né? Todos os influencers. Porque, cara, eu não conheço uma única pessoa que já não tenha falado alguma bobagem na vida. Alguma coisa que fala, putz, me arrependi. Só que, eventualmente, isso acontece numa mesa de amigo. Não acontece no story. Mas todo mundo já teve alguma opinião, alguma coisa, quando você era adolescente, quando você, tipo, por puro desconhecimento de um determinado assunto, você teve uma opinião que você olha pra trás e fala, cara, era uma opinião bosta aquela minha, né? Muito. Não, todo diariamente. Diariamente. Cara, se você coloca isso nas redes, e todo mundo pode fazer isso sem querer, ou sem ver nenhum tipo de maldade, ou ter até não saber se expressar, e vai vir, de repente, milhões de pessoas, quebra de contrato, todo mundo caindo em cima, tentando destruir a sua vida, igual você falou. Mano, se a nossa vida tivesse uma câmera 24 horas, se essas câmeras aqui fossem 24 horas vigiando a nossa vida, tava todo mundo cancelado. E não tem exceção. As pessoas que estão na rede social, novamente eu falo, quando elas batem sobre a pessoa, quando elas jogam um fardo na outra pessoa, elas jogam algo que elas não seriam capazes de suportar. A rede social é desse jeito. Alguém que fala de você, ela fala muito mais sobre ela do que sobre você. Porque 99% das pessoas que estão lá na rede social não te conhecem. Para você entender sobre cancelamento, primeiro você tem que entender sobre o algoritmo. Como é que funciona o algoritmo das redes sociais? Automaticamente, quando você tem um assunto que é relevante, o Instagram, o Facebook ou qualquer outra rede social começa a impulsionar aquilo para mais pessoas, porque aquilo ali tem um engajamento de pessoas comentando. Quer ver uma coisa? Pega uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores, certo? O cara vai fazer um comentário, fez um comentário bosta. O que é que acontece? Todo mundo vai lá e desce o pau no cara. Só que dentro daqueles comentários do cara tem um que diz assim, eu quero que tu morra. Por que o Instagram não amplifica aquele comentário do cara? Porque ele não tem relevância. Então assim, a pessoa pública, ela sofre mais, por isso que eu falo, a internet é um terreno hostil. Você tem que estar preparado mais para perder do que para ganhar. Porque você passa a vida toda, isso serve pra vida, mano. Você passa a vida toda tentando construir uma história e basta você falar em 1 minuto e 41 segundos, como aconteceu, você destrói tudo, mano. E assim, o cara vai agora dar uma pedalada para trás para tentar reconstruir tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. Então assim, você pode estar aqui nesse dia e daqui a pouco você está lá no chão, porque você tem que ter muito cuidado com o que você fala. E o pior de tudo, as pessoas não estão prontas para ser canceladas. A gente não está pronto para receber nenhum tipo de... Porque o influenciador digital, eu vou usar o exemplo do Dionísio aqui. O Thiago, como influenciador digital, eu tenho certeza que no momento que ele pivotou, que ele bateu ali o break-even dele, no momento em que ele disse assim, cara, eu sou influenciador de sucesso. Vai ter muita gente que vai dizer, pô, você é foda. Cara, tô com você. Aí o outro vai dar um conselho, o cara diz assim, não escuta ele não, quem é ele, pô? Tu nunca te ajudou a construir nada na vida? Eu escutei isso de vários influenciadores. Por exemplo, tem influenciador que a gente construiu ele do zero, ficou gigante, e no dia que você vai dar um conselho, porque o conselho é diferente de crítica, né? A crítica, ela vem carregada de uma pancada pra pessoa, porque ela quer te derrubar. O conselho, ele vem acompanhado de uma crítica, mas ele vem pro teu crescimento. Então, quando eu aconselho alguém com a crítica junto, é pro bem do cara. E eu escutei do cara dizer assim, eu construí minha audiência sozinho. Porque quando o cara chega lá em cima, ele sempre acha que ele conseguiu tudo só. Ele cria um ser mitológico em cima dele, né? O cara vai dar uma palestra, nunca foi sorte. Nunca. Por que eu vou te escutar se eu construir tudo isso aqui sozinho na cabeça dele, né? Então assim, o cara tá ali porque tá cheio de gente bajulando ele, cara. Tá colocando ele aqui no pedestal, ele é o melhor, ele é o maior. E o maior inimigo de qualquer pessoa, principalmente do influenciador, porque ele tem um público que é o julgamento dele, seja positivo ou negativo, se chama ego. Quando o cara inflama o ego dele ao ponto de ficar cego e não enxergar que ele é um ser humano falho e que ele pode falhar, ele tá aqui, ele é o intocável, na hora que ele fala uma besteira, ele leva uma pancada da vida, o público que botou ele lá em cima é o primeiro a cavar o buraco para enterrar ele. Na verdade, eu acredito que o cara que segue ele já tá com o buraco cavado, ele tá só esperando o cara escorregar para enterrar. Não, isso aqui é uma prova que... na verdade, ninguém tá preparado pro cancelamento, ou pelo menos quase ninguém tá preparado pro cancelamento. A prova clara é o seguinte, se você nem ser um grande influenciador, você pode até, cara, seu Instagram ali, você tem 800 seguidores, 1000 seguidores, não sei, você posta um negócio e você tem um comentário negativo. Então, uma menina vai postar foto lá, você vai lá e aí, responder. linda, todo mundo falando, um comentário negativo. Aquilo ali te acaba. Cara, aquele comentário mexe com você e aquilo acaba com você. Agora imagina
que ao invés daquele tanto comentário positivo com um negativo que já te incomoda, todos são negativos, e você sai em portal de notícia e o pau tá quebrando. Se um já te incomoda, imagina quando o pau quebra em níveis absolutos. Ninguém tá preparado pra esse tipo de coisa. Aí é o verdadeiro cancelamento, porque você tem todo mundo te batendo, todo mundo tá contrário à sua opinião, e as pessoas que não comentou, elas são contrárias também, elas só não querem expressar a opinião delas também publicamente, como outros fizeram. Tá doido ficar do lado desse cara, né? É. Inclusive, nós vamos bater um papo sobre gestão de crise também. Nós vamos falar sobre isso. Agora, o que eu queria falar era só o porquê que o cancelamento é um negócio tão difícil, né? Por que que tanta gente tem tanto medo? Isso é uma coisa interessante. Manda. Por causa do medo de rejeição, né? O ser humano, ele tem o verdadeiro pânico da rejeição. Falam que um dos maiores medos que o ser humano tem é subir no palco. E, na verdade, não é subir no palco. É se colocar numa posição onde você pode ser criticado, julgado por um volume muito grande de pessoas, né? E o mais legal é saber o porquê que isso acontece. Por que o ser humano tem tanto medo dessa rejeição? Porque se você fala racionalmente, você subir num palco, dei uma palestra ruim, falei alguma bobagem, assim, não vai acontecer nada terrível além disso. Ah, beleza, sua imagem pode ficar meio arranhada, as pessoas podem não gostar tanto de você, mas o porquê que as pessoas não gostarem tanto de você? Por que a opinião dos outros é tão importante pra gente? E é uma coisa instintiva, né? Porque o ser humano, ele nunca foi o animal mais forte. Hoje a gente é mais inteligente, sempre foi o mais inteligente, mas quando a gente fala, tipo, de alguns milênios pra trás, você ser rejeitado pela tribo... Ó, o momento nerd. Se você Vamos já falar de aqui, psicologia adleriana aqui. Eu vou Ele já... tá falando sobre a época que os seres humanos eram nômades e andavam em bandos entre 30 e 150 pessoas. Vamos lá. Eles já eram cancelados nesse tempo? Oi? Não, olha Eles já só. eram cancelados? Mas olha só, Eles eram o cancelamento cancelados. nessa época é loucura, velho. Continua. Porque o que acontece é o seguinte, o ser humano ele poderia ser cancelado, e o cancelamento nada mais é, tipo, rejeitamos você dessa tribo. E quando você tá na savana africana e você não tá mais naquele coletivo de 130 pessoas, bicho, o leão chegou perto, perdeu, morreu. Então você querer fazer parte de um grupo e ter medo da rejeição é instinto de sobrevivência. Porque na época que o ser humano era nômade, ser rejeitado era sentença de morte. Então, a gente tem E esse hoje medo... é quase uma sentença, né? E querendo ou não, esse comportamento, ele fica preso ali no nosso instinto. Então a gente pensa... A gente não conseguiu evoluir a esse ponto, nosso né? cérebro, ele luta pela sobrevivência, né? Então o pensamento por isso que a gente não quer ser excluído na escola, por isso que bullying fica um negócio... Cara, quem sofre bullying é um negócio muito complicado. Quando seus pais não te aceitam. Tem vários casos que pro ser humano ser rejeitado é uma parada que antigamente você morria e aqui é como se fosse uma morte também. Lógico. É tipo, estou sendo rejeitado da sociedade. E até eu tenho uma pergunta pra fazer com o Thiago, que eu fiquei muito curioso sobre isso. Não sei se você vai querer falar sobre isso, mas eu fiquei curioso. Cara, você faz o vídeo das profissões, ficou muito famoso e tudo mais. Mas querendo ou não, você faz o vídeo ali que você gourmetiza algumas profissões pra impressionar a menina e tudo mais. Já ficou com medo de ser cancelado pelos caras que trabalham nas profissões que você gourmetiza? Tipo, esse cara tá diminuindo a minha profissão, ele teve que... Eu acho que já até deve ter Não, no tido, começo teve é que nem Kaká disse, teve alguns comentários, mas foi bem pouco. Então isso não é um cancelamento. Uhum. Não só dos caras das profissões, mas dizendo que eu tava dizendo que as mulheres eram interesseiras, alguma coisa do tipo. Mas no comecinho, inclusive teve o supermercado que eu tinha parceria, o supermercado, eu falei a ideia, eles não quiseram gravar lá a ideia. Não, a gente acha que não é legal, tudo mais. Depois a galera viu que era uma homenagem às profissões, né? E que não passava de uma homenagem. Aí, pronto. O posto de gasolina também foi um que a mulher não aceitou. Aí eu tive que fazer em outro posto de gasolina. Aí depois que deu... Mas você entendeu a seara aí onde você entra, cara? Chega o ponto de... É porque aí começa o feminismo e a questão do machismo, né? É como se ele fosse machista ao ponto de tá dizendo que uma mulher se interessou por ele por conta da profissão. Mas, cara, por exemplo, se você for olhar com bons olhos isso, a mulher ela não vai casar não quer casar com um doidinho, com um desocupado. Nem um cara quer casar com uma mulher que não quer nada com a vida, né? Então, assim, automaticamente o que ele fala não tem nada a ver com machismo ou feminismo. Ele fala mesmo em homenagem à profissão. Mas o cara que quer enxergar algo ruim nessa situação, ou a mulher, vai enxergar e vai arrumar, cara. Vai arrumar pelo em ovo.
Aí, pronto, tive essa dificuldade nas empresas no comecinho, né? Depois que deu o estouro, assim, de 1 milhão, aí as empresas, todo mundo queria gravar, né? Eu disse, não, agora preciso de uma pequena taxa para mantimento de minha beleza. No começo, perdeu a oportunidade de eu fazer de graça. Eu queria ir lá fazer na sua empresa. Você Esses dentes assim, brancos não se mantêm assim, né? Comprar a raquete beach tênis, né? Alguém tem que pagar essa O conta. cara tem que pagar. Tem que pagar a churrascaria que a gente leva o Thiago. É verdade, que vocês não pagaram ontem, né? Mas, beleza.